Advogados do Brasil, veículos de imprensa e partidos políticos. A postagem provocou críticas, inclusive do ministro Celso de Mello, o mais antigo da Suprema Corte. No vídeo, Bolsonaro é representado por um leão cercado e ameaçado por hienas. Elas representam veículos de imprensa, partidos políticos, inclusive o PSL, partido do presidente, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Supremo Tribunal Federal. No fim, surge um outro leão, identificado como o conservador patriota, que afasta as hienas. Em nota, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo, criticou a divulgação do vídeo. Celso de Mello diz: torna-se evidente que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites na compostura que um chefe de Estado deve demonstrar no exercício de suas altas funções. Pois o vídeo que equipara ofensivamente o Supremo Tribunal Federal a uma hiena culmina de modo absurdo e grosseiro por falsamente identificar a Suprema Corte como um de seus opositores. O ministro diz ainda que é imperioso que o senhor presidente da República, que não é um monarca presidencial, como se o nosso país absurdamente fosse uma selva na qual o leão imperasse com poderes absolutos e ilimitados, saiba que em uma sociedade civilizada e de perfil democrático, jamais haverá cidadãos livres sem um poder judiciário independente, como é a magistratura do Brasil. Hoje, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que o vídeo foi um erro e pediu desculpas ao Supremo. Bolsonaro disse, abre aspas, me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça sim. Corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação. Fecha aspas. Em Riad, jornalistas tentaram questionar Jair Bolsonaro sobre o vídeo, mas ele saiu sem comentar. O vídeo foi apagado ontem mesmo, 2 horas depois da publicação. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, também se pronunciou sobre esse vídeo postado na conta do presidente da República. Para Mourão, alguém postou por ele. Alguém postou na rede do presidente, o presidente já pediu desculpa, né? Muito claramente ele já se desculpou, porque quando ele viu o conteúdo do vídeo, ele retirou. Então eu acho que vira a página. Para falar sobre essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, eu vou conversar com o Valdo Cruz, que está lá em Brasília. Valdo, boa tarde para você. Valdo, qual é a sua análise sobre esse episódio e também a reação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, lembrando que ele é o decano, né, da Corte Máxima brasileira? Boa tarde, Cris. Boa tarde aos nossos assinantes. Mais um ruído entre o presidente da República, Cris, e o Supremo Tribunal Federal. Não é a primeira vez. A gente se recorda daquele momento em que o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, disse que bastava um jipe e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Gerou muita reação negativa aquela declaração do filho do presidente e agora essa nova declaração dessa postagem desse vídeo feito pela equipe do presidente da República. Eu conversei mais cedo, Cris, com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e eles me disseram o seguinte, que esperavam exatamente do presidente um pedido de desculpas, se ele tinha realmente apreço pela democracia, se ele respeitava a independência dos poderes no Brasil, que ele deveria vir a público e fazer um pedido de desculpa, um pedido de retratação. Isso foi logo cedo, antes mesmo de vir a publicar essa informação, que ele havia dado uma entrevista ali exclusiva para o jornal O Estado de São Paulo, em que ele admitia que a postagem desse vídeo, em que ele é simbolizado pela figura de um leão e os seus adversários ali, como a imprensa, o Supremo Tribunal Federal, algumas entidades como a AB são representadas por hienas que vêm atacá-lo, ele reconheceu que a postagem desse vídeo foi um erro que acabou ali tentando ser corrigido. Ele acabou, inclusive, mandando retirar esse vídeo ainda ontem mesmo, pediu para que isso fosse retirado. A dúvida, Cris, quando isso acontece é a seguinte: quem tem total controle sobre as redes sociais do presidente? Não é a primeira vez que isso acontece. Há 2 semanas, o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, publicou nas redes sociais do seu pai uma informação que ele defendia ali a prisão após condenação de segunda instância. É uma postura que o presidente realmente defende, mas postada exatamente naquele momento em que o julgamento do Supremo Tribunal Federal ia começar para tratar exatamente desse tema, poderia ser visto como uma ameaça aos ministros do tribunal. E o próprio presidente pediu para que seu filho retirasse e Carlos Bolsonaro admitiu que foi um erro ter postado
aquela mensagem. E agora vem esse episódio do vídeo que foi postado ontem. O presidente retratou, mas depois, Cris, quando foi abordado pela imprensa, por enquanto ele evitou novas declarações sobre isso, mas é mais um ruído entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Cris. Dúvida nenhuma. Valdo, obrigada por enquanto. Já já a gente volta a conversar. Vamos acompanhar, direto de Brasília também, uma entrevista do ministro da Defesa falando sobre as manchas de óleo no Nordeste. É lógico, você é um que acompanha isso aí há tempos, grandes eventos, o GLO no Rio,